Memorial Niemeyer é aberto permanentemente e permite visão ampla das praias vicentinas e de Santos. Memorial dos 500 anos, um espaço para apreciar e guardar paisagens naturais de São Vicente. A cidade e suas histórias. Esta é a ZYU 752, Nova FM 87.9. Ou pela internet novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. Jornalismo Nova FM. Em 5 segundos, Manhã de Notícias. A partir de agora, Manhã de Notícias. Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Bruno Gutierrez. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, terça-feira, dia 31 de julho, dia da campanha do quilo, onde empresas, universidades, diversos grupos se unem aí para a arrecadação de mantimentos para ajudar a entidades filantrópicas. Às 8h02 está no ar mais uma edição do Jornal Manhã de Notícias, edição desta terça-feira, que recebe Marcela Filgueira Bastos, ela que é da empresa Pura Água e Ar. Marcela, bom dia, bem-vinda ao Manhã de Notícias. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Nós também recebemos nessa edição do Manhã de Notícias Carlos Torce, ele que é engenheiro e governador do distrito 4.220 do Rotary Club, é isso? 4.420. 4.420, rapaz. Isso, do Rotary International. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar falando para São Vicente, cidade sede do meu clube, né? Rotary Clube de São Vicente. Estava conversando aqui com o assessor do Carlos, o Marcelino Silva, ele explicando que o Carlos é filho da terra aqui, né? Sim, meu pai é nascido em São Vicente. Eu moro em Santos, né? A vida nos levou para diversos rumos, inclusive morei muito tempo no interior. Mas meu pai é nascido nos anos 30 aqui em São Vicente, no Hospital São José. Eu estava contando um pouco a minha história antes da gente entrar no ar. Assim, com uma participação muito grande na fundação do Matadouro, linha 1, né? Que ligava Santos e São Vicente. A família tem uma ligação forte lá no passado, lá atrás. Aí, por contingências da Segunda Guerra Mundial, a gente acabou indo pro interior. Muito bem. Nos trabalhos técnicos temos Neno Alvarez, sempre lembrando que você ouve não só o Manhã de Notícias, como toda a programação da Nova FM no 87.9 para toda a região, ou em qualquer lugar deste mundo pelo nosso site novafmsv.com.br. Você também pode ouvir a Nova FM diretamente no seu celular. É só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS em seu smartphone. Você também pode assistir a nossa live no Facebook do Jornal Manhã de Notícias. É só acessar o site facebook.com/novafmsv. Quem nos assiste neste momento vê aqui à minha direita Neno Alvarez, eu aqui de costas. Na sequência temos aqui o Marcelino acompanhando também a entrevista, a Marcela e o Carlos Torce. Você também pode participar conosco desta edição do Jornal Manhã de Notícias, mandando a sua pergunta, o seu bom dia, o seu recado pelo WhatsApp. O número é 13991214342. Repetindo, 13991214342. Agora, 8h04. Nova FM, serviço. E a Dersa, responsável pela travessia de balsas aqui da região, informa que a travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações neste momento. Clima de chuva, o tempo previsto de embarque, tanto para o lado de Santos quanto para o lado de Guarujá, é de 15 minutos. Já a travessia entre Bertioga e Guarujá operando somente com embarcação, clima também chuvoso, tempo previsto de embarque de ambos os lados é de 30 minutos. Por fim, a travessia de barcas entre Santos e Vicente de Carvalho operando com 3 embarcações, clima de chuva, tempo previsto de embarque do lado de Santos e do lado de Vicente de Carvalho é de 12 minutos. Agora, 8h05. Estradas. E a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que liga a Baixada Santista ao Planalto da capital paulista, informa que a lentidão do quilômetro 18 ao quilômetro 14, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Já na rodovia Anchieta, 2 trechos de lentidão, do quilômetro 13 ao quilômetro 10, sentido São Paulo, também devido ao excesso de veículos. Já do quilômetro 15 ao quilômetro 17, sentido litoral, temos acidente com interdição parcial, então, da rodovia Anchieta. Agora, 8h06. E o autor de 12 golpes
contra o jovem Lucas Martins de Paula, que acabou vindo a falecer na noite do último domingo em Santos. O segurança da casa Baccarat Backstage continua foragido, né? Durante o ataque, Lucas, que cursava o 4º ano de engenharia elétrica, estava em pé com o rosto protegido pelos antebraços erguidos em posição de defesa. Mas ele não resistiu à sequência de golpes e desabou inconsciente. O jovem faleceu na noite do domingo após ficar internado por 22 dias na unidade de terapia intensiva, UTI, da Santa Casa. Carlos, foi um caso realmente, assim, uma tragédia que abalou a Baixada Santista como um todo, né? Repercussão nacional aí, caso envolvendo os seguranças da casa Baccarat Backstage em Santos. Com certeza a violência urbana ainda continua dominando o nosso noticiário, né? É muito desagradável que isso aconteça. Infelizmente, a gente convive com isso, né? É uma tristeza muito grande. Marcelo, é um choque, né, que o rapaz tenha sido covardemente agredido com 3 seguranças, sendo que um agrediu, outros 2 nada fizeram, assim como o dono da casa que estava no momento da agressão. E a polícia, acho que ela até demorou para poder indiciar essas seguranças por tentativa de homicídio, agora o homicídio constatado com a morte do Lucas. Realmente é um caso muito triste. E assim, por causa de R$15, né? Uma questão bizarra. E amedronta a todos, um rapaz tão jovem. E a gente fica cada vez mais com medo de sair de casa, de curtir numa noite, né? Aproveitar com os amigos. Você nunca sabe a reação do outro. Hoje em dia as pessoas estão mais violentas. Então, realmente é uma questão muito triste. Ainda mais para quem tem filhos. Você não sabe como que vai ser, se vai voltar, se não vai. É realmente muito triste. Muito bem. Já vou aproveitar para apresentar e pedir a opinião também de Paulo Eduardo Costa, ele que é comentarista aqui da Nova FM, secretário adjunto de Cultura de São Vicente. Paulo, primeiro, bom dia, bem-vindo ao Manhã de Notícias. Se é ruim já começar com más notícias, né? Com situação muito estranha. Nesse dia chuvoso e frio, aí, pelo visto, parece que vai chover o dia inteiro. Embora tenha visto aí já um pouquinho de céu azul brilhando, mas é muito triste ver a situação da violência. A violência recrudescendo dessa forma, de forma a banalizá-la, né? Por conta de uma coisa tola, seguranças exageram na dose da violência, não deveriam nem ter agredido o rapaz. Essa é uma questão de discussão, mas por R$15 ele perdeu a vida. Ficou 22 dias numa UTI, evidentemente que agonizando, né? Porque teve vários traumatismos por conta do excesso de violência exigido, né? Então é um absurdo. A impressão que eu tenho é que nós estamos em pleno século XXI, vivendo ainda naquele tempo dos bárbaros, né? A gente precisa acordar para o mundo e descobrir que essa situação é absolutamente insólita e nós devemos inibir esse tipo de situação, né? Tomara que os verdadeiros culpados sejam punidos e sirvam de exemplo, né? O que nós não podemos mais é deixar a situação passar, o menino morreu, puxa, e agora? Vamos condenar quem efetivamente exagerou na dose, quem extrapolou das suas funções. O proprietário do estabelecimento tem que ser, sim, responsabilizado, porque afinal ele contratou equipe de segurança, ele deveria orientar e eram funcionários sob sua guarda, sob seu mando. Portanto, todos devem ser rigorosamente punidos em função da situação que se vislumbrou. Triste, muito triste. Com certeza. Aguardamos então aí a justiça fazer o seu dever, né, em relação a esses seguranças e também ao proprietário da casa Baccarat Backstage. Agora 8h10. Quem precisou passar pelo túnel Rubens Ferreira Martins, que liga ali, né, a área do Marapé, de Jabaquara, ao centro de Santos, se deparou com uma situação inusitada. O túnel estava sem luz porque foram furtados na madrugada da última segunda-feira os fios elétricos que fazem a ligação do túnel. O problema foi resolvido só por volta das 6 horas da tarde de ontem. De acordo com a Prefeitura de Santos, todos os cabos de alimentação do quadro de distribuição do comando foram levados e não há até o momento suspeitas de quem tenha cometido o crime. A gente tem visto uma série de furtos nesse sentido, né, Paulo? Fios de cobre, por exemplo, agora o túnel também de Santos sendo alvo aí de uma... Olha, eu vou usar uma frase que, aliás, muito brilhantemente usa o nosso governador Márcio França. Nós estamos enxugando gelo, né? Engraçado. Não adianta só punir quem roubou.
tem que punir quem receptou, né? Se a gente começar agora, se a polícia tiver uma ação mais rigorosa, quem compra fios? Como é que é derretido esse fio? Quer dizer, para onde vai esse fio de cobre, né? Não é tanto lugar assim, não é possível. Eu nunca fui ladrão na minha vida e nem quero ser. Mas se eu roubar alguma coisa, eu vou ter que vender para alguém. Tem que ter um receptador, naturalmente, né? Que também é crime, previsto no Código Penal brasileiro. Portanto, é uma situação absolutamente insólita. Parodiando aí o nobre governador Márcio França, estamos jogando gelo. O governador até com muita propriedade diz, não, vamos começar a atacar nas ações. Quando ele está criando agora o GEPOM estadual, ele está tentando minimizar esse tipo de ação, dando funcionalidade ao jovem, né? Fazendo com que, de fato, ele tenha uma função, trabalhe e não caia no mundo do crime, nem no mundo da droga, né? A gente tem tentado aqui dentro da cidade, eu na minha área, por exemplo, a área de cultura, tenho tentado fazer com que a maior parte de jovens toque instrumentos, participe da sociedade como um todo, interagindo-se, né, nessa sociedade, justamente para que esse tipo de situação não aconteça. Mas é triste a gente ver a situação acontecer num túnel que até há 15 dias atrás teve inclusive um tiroteio, me parece, pela manhã ou madrugada. Os repórteres da TV Tribuna estavam indo para o trabalho, foram impedidos de cruzar o túnel por conta de um tiroteio, carros voltando na contramão, agora roubam os fios. Eu acho que está na hora de começarmos a colocar câmeras de monitoramento nesse túnel, primeiro passo. Segundo, um policiamento um pouco mais ostensivo naquela região, porque aquela região é conhecida como uma região da Cracolândia, né? Ali parece-me que em volta do lado da cidade, no Rubens Ferreira Martins, é onde ficam todos os cracoleiros aí, não sei como é o nome correto, acho que é craqueiros, craquentos, sei lá. O nome é horroroso de qualquer forma, porque faz craque, né, gente? Então quebra. Então estão ali naquela região. Eu acho que é na hora de começar, porque certamente, não quero induzir a erro até a investigação, mas certamente algum usuário de droga que foi lá, aproveitou a oportunidade, tirou, vamos vender isso aqui, derrete. Eles cozinham, parece que a técnica é cozer o fio, a borracha derrete, eles ficam só com o cobre, aí vão diretamente no receptador, aí sim é o foco principal, esse receptador que compra, dando dinheiro pro cara, estimulando ele a fazer de novo. Se a gente começar a prender não só quem roubou, mas prender também quem receptou, eu garanto a você que a coisa acaba rapidinho. Não precisamos apenas aplicar a lei. O que nós precisamos hoje é aplicar a lei com rigor. Nada além disso. Marcela, o caso que o Paulo citou, a necessidade de segurança é até um pedido urgente, né? Porque, como ele disse, uma série de bandidos já formaram uma barricada na última semana para tentar assaltar quem precisava passar pelo túnel. Agora, fios de alimentação sendo roubados. Daqui a pouco a gente está com o túnel Rubens Ferreira Martins, mais ou menos que nem o famoso túnel da Vila Zilda em Guarujá, que todo mundo tem medo de passar, pode ser assaltado a qualquer hora. Ah, sim. É curioso porque nós que trabalhamos com ar-condicionado já fizemos diversas manutenções por conta disso. O proprietário ligar e nos informar que foi roubado, foi furtado o seu cobre da sua tubulação de ar-condicionado. Isso é muito recorrente. Santos, São Vicente, Praia Grande. Então, assim, é um trabalho que a gente faz bastante. Então, o proprietário chega no seu estabelecimento, não tem ar-condicionado, prejudica o local, seu atendimento, funcionário, os seus clientes, e tem que ser aquela manutenção rápida por conta de furto de tubulação de cobre. Então, é um assunto que realmente precisa ser aplicado à lei, porque não, por enquanto, sem solução. O caso é o chamado crime de oportunidade, né, que dá uma dor de cabeça gigante. A Globo, Bom Dia São Paulo, né, até mostrou uma matéria recentemente, na última semana, mostrando que na região de Santo André tem sido furtado muitos idômetros das casas, justamente para vender as peças do equipamento, porque no mercado negro são mais caras. É incrível que como tem bandido de oportunidade aqui. Você cria facilidade, né? Bom, enfim, a solução, a saída econômica que se encontra hoje no país para sobreviver é buscar oportunidades como essa, né? Pessoas que não têm as mesmas chances de trabalho e emprego, ou não tiveram oportunidade boa de educação, né, na sua formação para conseguir uma colocação adequada. E aí sim, eu acho que se investíssemos melhor em educação. Eu fui professor no início da minha carreira profissional e eu percebo que o ensino, a educação, não segue mais o mesmo nível, principalmente o ensino público. Então você tem pessoas com segundo grau, diploma de segundo grau, sem oportunidades de emprego, porque não tem competência ou conhecimento adequado para desempenho de funções. Eu lembro que antigamente, na minha adolescência, era um orgulho falar, completei o colegial, né? Completei o científico, né? Vamos falar de gente velha como... Hoje você fala isso, o que é isso, né? Que oportunidades esse diploma te dá? Quase nada, né?
E também é por conta da qualidade do ensino. As pessoas saem sem capacitação nenhuma para trabalhar. E aí vão buscar alternativas para sobreviver. Encontrou uma oportunidade de roubar a fiação de túnel, né? Quando você falou do túnel lá de Santos, o Ferreira Martins, me lembra muito o túnel Ayrton Senna, lá no centro de São Paulo, que toda semana tem notícia de escuridão por conta de roubo. Toda semana troca-se a fiação lá. Não é nem é vandalismo, não é crime contra as pessoas que usam o túnel. É vandalismo puro, para criar oportunidades econômicas, né? O hidrômetro, para mim, eu não sabia, desculpe, eu não sabia, para mim isso foi novidade, mas assim, tá no cavalete na porta da casa da gente, né? É fácil roubar aquilo. É incrível. Como o Carlos falou, a questão da educação, eu sempre cito, por exemplo, exemplo é incrível, da Coreia do Sul, que a partir do final da década de 80, início da década de 90, faz um investimento maciço, primeiro no ensino básico, depois no ensino superior, e o quanto cresceu a Coreia do Sul, por exemplo. Lógico que tem ali uma parceria comercial muito forte com os Estados Unidos, mas o avanço de cabeças pensantes dentro da Coreia do Sul foi imenso. O Brasil poderia aí seguir este exemplo. Agora, 8 horas e 17 minutos. E Santos quase dobrou a quantidade de lixo reciclável pelo serviço de coleta oficial nos últimos 12 meses. Os caminhões recolheram porta a porta mais de 6 mil toneladas do chamado lixo limpo, de julho de 2007 a julho deste ano, volume 92,4% maior do que as cerca de 3 mil toneladas coletadas de julho de 2016 até julho do ano passado. Só que o engraçado, Carlos, o aumento coincide com a vigência do programa Recicla Santos, que passou a valer a partir de 30 de junho do ano passado, com a fiscalização e multa da Prefeitura a quem não separa os materiais passíveis de reciclagem do lixo orgânico. Ou seja, o brasileiro só começa a fazer o correto quando dói no bolso. O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Isso é verdade. Mas eu acredito que é válido você multar, porque se o fator cultural não cria consciência, a gente cria de alguma outra forma. E as pessoas começam a perceber a repercussão da reciclagem, né? A partir do momento que realmente começam a reciclar, né? A se beneficiar desse processo. Em países mais avançados, eu cito muito a Alemanha, eu tenho uma filha que mora lá e a gente passa boa parte do ano lá com ela. A gente percebe que tudo se recicla, todo lixo. Se você não separar, você é multado também. Então eles reciclam desde cor de vidro. Você separa o vidro branco do vidro verde, do vidro marrom, né? As garrafas de vinhos, cerveja, roupas. Existem iglus na rua para receber roupa para reciclagem, para doar para quem precisa. O lixo doméstico mesmo, você tem que separar o que pode ir para compostagem e o que é embalagem. Você tem que separar, de fato. Na própria Alemanha tem supermercados que eles dão até tickets de desconto por reciclagem. Sim, com certeza. Todo vasilhame que tem característica de reciclagem, você tem uma máquina, você deposita lá, eles leem os códigos dos rótulos e te dão um ticket de desconto na sua compra. Veja bem, quando você se beneficia, você está beneficiando comunidades, né? Quando você tem pessoas que giram em torno desse lixo, que tratam, que cuidam dele, que transformam isso em matéria-prima para outros produtos nobres, inclusive. Ou podem gerar energia, no caso da compostagem, pode virar adubo, enfim. A gente tem que cuidar melhor disso. E existe uma cadeia econômica em torno rentável. As pessoas têm que descobrir isso. A comunidade se beneficia e muita gente pode se beneficiar. Inclusive os órgãos públicos mantendo essas instituições de reciclagem e compostagem para adequar o lixo corretamente. Mais um fato, assim, um fator triste nessa história, Marcela, é que mesmo dobrando a quantidade de lixo reciclável recolhido, o secretário ali de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, ele estima que apenas esse número representa apenas 4% de todo o lixo de Santos. Ou seja, apesar de multar, apesar de todo esse esforço do poder público
para criar uma conscientização das pessoas, a gente ainda está muito longe de ter uma consciência ambiental, né? Ah, com certeza, principalmente da Alemanha, com todos esses projetos, a gente está bem distante, mas eu ainda acredito que é possível. O problema é realmente o fator cultural. Não está no brasileiro isso, a questão da reciclagem. Então, assim, começando separando o lixo e mexendo no bolso, eu acho que já é um começo. Realmente não dá para a gente mudar do dia para a noite, e essa porcentagem vai ser pequena ainda, porque o brasileiro ainda precisa se acostumar com essa ideia, talvez tomar a primeira multa, né, para ver realmente que teve um problema, para a gente mudar, e porque isso é avanço, isso é um país melhor, você ter questão do meio ambiente. Então, assim, se você não tiver essa conscientização, se você não começar na sua casa, porque não adianta você fazer em casa também, aí vai na rua e joga em qualquer lugar. Joga na rua. Então, assim, parece, eu tô fazendo alguma coisa, né? Você realmente não tá fazendo nada, você só tá se enganando. Então, precisa mudar a consciência do brasileiro primeiro. E vai ter que mexer no bolso, não tem jeito. Com certeza. E, Paulo, esse tema sempre leva a gente à questão da metropolização, né? É o mesmo de sempre, na verdade. A gente tem que ter um pouquinho de bom senso e conta apenas, né? Primeiro que o Sítio das Neves, lá onde é depositado o lixo, está sobrecarregado. Ele tem aí um prazo de validade, me parece que de 1 ano e meio, no máximo 2 anos. O prefeito Mourão, aqui de Praia Grande, o nosso vizinho, aliás, os nossos ouvintes de Praia Grande, o nosso abraço, pretende instalar minimamente ali um incinerador de lixo. Quer dizer, é uma situação também que eu acho que não é a solução da reciclagem, mas pelo menos diminui o volume. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. Nós temos aqui na nossa região, entre São Vicente, Santos, Cubatão e Praia Grande, em torno de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, né? Digamos que esse 1 milhão de habitantes, em cada casa moram 4 pessoas. São 250 mil moradias. Você consegue imaginar, por exemplo, o seu lixo todo dia, você põe lá 1 ou 2 saquinhos de lixo, ou 3 saquinhos de lixo, multiplica isso por 250 mil. Você tem noção da quantidade de lixo que a gente produz? É uma coisa assustadora. Boa parte disso do maldito plástico. Vamos reiterar, né? Do maldito plástico. As campanhas na Europa têm sido feitas agora até para suprimir o tal do canudinho de plástico que eles colocam. Aquele canudinho não se deteriora, acaba indo para o mar, porque ele é leve, pequenininho, acaba indo para o mar por uma série de razões. Então, os peixes estão morrendo, os animais marinhos estão morrendo, botos, focas e assim por diante. Quer dizer, tudo por conta do ser humano, do Homo sapiens, que se sente dono desse universo, né? Porque a gente acha que é dono de tudo, a gente não divide nada com ninguém aqui, e acaba de uma forma ou de outra causando essa situação absolutamente horrorosa. O Sítio das Neves eu tive o desprazer de visitar uma vez, e digo desprazer porque aquilo é uma montoeira de porcaria, né? E quando não, ainda jogam animais mortos. Quer dizer, Deus me perdoe, gente. Então, assim, eu acho que a consciência tem que partir de nós mesmos. A gente tem que saber o que a gente pode fazer. Eu tenho meu jeitinho lá, minimamente, evitado produzir lixo. Uso muito pouco plástico agora. Nem garrafa plástica para gelar água na geladeira eu tenho mais, eu pus tudo de vidro, porque a gente pode lavar e usar novamente, mas a situação tem que ser assim, individualizada. Cada um tem que saber e reduzir. Se for orgânico, joga na própria terra de alguma planta para ajudar ela a crescer melhor, né? E lá em casa a gente faz isso. Eventualmente talo de algum vegetal dá-se para as tartarugas, para os animais, né? A gente vai tentando reduzir. E temos evitado dentro do insuportável de usar plásticos de qualquer natureza, porque o pior problema que nós temos hoje são os plásticos, em termos de lixo urbano, né? Não estou dizendo de outras coisas, mas temos que tomar cuidado. Acho que a gente tem que ter consciência. Se nesse minimamente são 250 mil lares, e se você multiplica o que você tem de lixo por 250 mil, você tem uma noção do que é consumido todo dia, do que é jogado no aterro das neves. Portanto, ou a gente recicla, ou a gente vai morar dentro de um monte de lixo bem brevemente, e vai ser uma situação horrorosa. Se você me permite uma questão cultural, claro. Quando eu citei o exemplo da Alemanha, porque aquilo me impactou quando eu conheci. O lixo orgânico é recolhido 1 vez por semana. Se a gente fizer isso aqui no Brasil, a população entra em crise. Sim. Eles vão falar que a prefeitura presta um mau serviço. Mas quando, na realidade, você não tem que culpar o órgão público. Qual é o seu papel nesse processo de lixo? O quanto de lixo você gera, tanto do orgânico quanto o de embalagem? Minimize isso. E quando a gente fala de lixo orgânico, a gente percebe que é um grande desperdício de alimentos. As pessoas têm que aprender a consumir o adequado, não descartar sobras, não deixar que as sobras aconteçam. O que você faz com essa parte orgânica do lixo? Você falou muito bem da questão de embalagens. A gente tem que adequadamente usar só o necessário e descartar corretamente. E aí sim, você não vai precisar de uma infraestrutura tão pesada com lixões para receber esse material todo. Use adequadamente.
Passe no fim de uma feira livre aqui em Santos, ou em São Vicente, ou aqui na Baixada, em qualquer lugar, veja o lixo orgânico que aquilo é gerado. Agora, veja a quantidade de lixo que os usuários também podem gerar, porque além daquilo que eles levam para suas casas, muito também acaba indo para os nossos caminhões, para os nossos aterros de lixo, né? Eu tenho visto algumas. Eu gosto de feira, tá? É uma coisa engraçada. Eu adoro ir em feira. Adoro comer pastel de feira, acho aquilo bem caldo de cana, aquilo é uma delícia, né? E eu tenho ido à feira com frequência até e me divirto, porque encontro as pessoas, a forma de você ouvir a população, exercer o cargo de secretário de Cultura adjunto, não é ficar majestático olhando de cima para baixo. Tem que ir lá ouvir os anseios, né? Para saber o que as pessoas acham, o que elas gostam, o que elas preferem, que tipo de ação cultural a gente pode agir. E na feira não deixa de ser um lugar assim. E eu já vi algumas barracas guardando essas sobras em caixotes um pouco maiores, para que algumas instituições de caridade, que já previamente combinadas, passem lá e peguem o que não é devido para venda, mas é possível para consumo. Quer dizer, olha, esse vegetal aqui, essa selga está um pouco amassadinha, não vai conseguir vender, mas ela pode ser consumida. Então eu já vi alguns casos, sim. Algumas creches estão fazendo isso, alguns asilos estão fazendo isso, já vi algumas organizações, o que eu acho muito útil, porque primeiro, que a gente não deixa aquele monte de lixo na via, né, na via pública, porque pós-feira é uma ressaca, né, gente? Você vê como é que fica a rua, é uma coisa assustadora. Então, pelo menos você usa. E aí tá aí o conselho, quem sabe você não conversa com o seu feirante amigo, né? Eu tenho por hábito, até curiosamente, onde eu compro as verduras, geralmente você vai numa banca ou duas só, a gente é engraçado, a fidelidade é total, é como médico e dentista, você vai sempre no mesmo, né? Cabeleireiro, cortar o cabelo, você vai sempre no mesmo também, é uma coisa engraçada. É típico do ser humano isso, né? A gente compra sempre na mesma barraca. E eu, como tenho algumas tartarugas em casa, cágados, né, que eu acabei, tem lá alguma com 50 anos e vivem bem, porque eu tenho espaço, então eu geralmente pego, eles me separam para mim muito legume, muita verdura, muito tomate, muita coisa para que os animais estão todos fortes, viçosos, eles não olham para ver se tem machucadinho, e a gente acaba alimentando esses animais com muita felicidade, que eu acho lindo, né? Eu tenho o privilégio de morar no meio da mata, que é um lugar bem gostoso, eu moro na Ilha Pochá e minha casa é cercada pela mata, então nada se desperdiça. Se não são as tartarugas que comem, são os cães, se não são os cães, são os teius, se não são os teius, são os pássaros, mas alguém é beneficiado com esses excessos aí, pra gente não... Lá em casa a gente compra o papel direitinho, tá fazendo a cartilha como manda o figurino, e eu recomendo que o nosso ouvinte faça a mesma coisa. Muito bem. 8h28. Paulo, antes da gente seguir para o nosso intervalo, temos aí já a programação cultural deste final de semana? Arrasando, como sempre. Aliás, nós temos primeiro uma exposição maravilhosa de um pintor vicentino, que eu adoro, diga-se de passagem, o Ivan Batiston, que está com obras lindíssimas lá na Galeria de Arte Célula Máter, ali no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que aliás se consolidou agora como polo de cultura, porque todo fim de semana, o Bruno até pergunta, qual é a programação desse menino? Porque é automaticamente. É tudo gratuito, não se paga nada, é para a população ter acesso à arte, à cultura, à boa música, sem ter para se acostumar com isso, né? Então nós temos essa exposição linda do Ivan Batiston, que vai ficar provavelmente até o dia 17 de agosto, então nós temos tempo aí, ela é aberta das 9 da manhã até as 5h30 da tarde, entrada franca, só não abrimos domingo ainda, tá? Abrimos até sábado, então se você quiser ir com a família, vê um sábado à tarde, às vezes um dia de semana que você quer dar uma passadinha por lá. Tivemos ontem, curiosamente, até um evento muito importante, que foi o lançamento do Selo do Coração. Essa ação do coração que acontece domingo lá na Praça Mauá, inclusive em Santos. Alexandre Camilo esteve lá com a mãe dele, conhecia a mãe do Alexandre Camilo, que eu não conhecia, foi muito simpático, reunimos uma grande quantidade de pessoas, simplesmente com o propósito de plantar a semente do amor. Nada além disso, né? As pessoas têm que se amar um pouco mais, se respeitar um pouco mais, para impedir que atos absurdos de violência, como o que vitimou o rapaz, aconteçam, né? Então a gente estava lá ontem, foi lindo, os Correios, aliás, muito amavelmente lançaram um selo especial pela ação do coração deste ano, que se preocupa com os migrantes, os refugiados, com pessoas carentes. Aliás, ontem o Alexandre Camilo deu uma frase muito engraçada, alguém comentou com ele dizendo, nós vamos ajudar agora estrangeiro? E o Camilo respondeu, nós vamos ajudar seres humanos, né? Então, estrangeiro, brasileiro, não importa da teologia que seja, de que região que seja, de que mundo que seja, nós não estamos ajudando marcianos, estamos ajudando seres humanos, então acho que é uma atitude muito linda, muito gostosa. E no sábado temos ainda à tarde, sábado agora, próximo sábado à tarde, temos um sarau poético delicioso que vai acontecer em parceria com a Academia de Artes, Letras e Ofícios Frei Gaspar da Madre de Deus, que é a Academia de Letras aqui da cidade de São Vicente, reunindo
reunindo poetas, escritores, cronistas, para bate-papo, para trocar experiências. Começa a partir das 15 horas, também entrada franca, todos estão convidados. E aí a declamação de poesia, a discussão de temas, esse convívio social que é tão importante para a evolução cultural das pessoas. Portanto, a gente não para, meu amigo, é uma coisa atrás do outro. E já vou até antecipar, no outro sábado, eu vou estar aqui para anunciar de novo, mas vamos ter a apresentação da Camerata de Violões do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, que agora, além dos 6 violões lindos, conta com 2 violinos. Então a coisa está juntando, assim, num movimento cultural espontâneo, né, que não foi nada forçado, mas que faz nossos jovens se valorizar pelo lado da música, esquecendo a criminalidade, esquecendo a droga e se voltando para o maior valor que nós temos que ter, que é a família. Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, na rua Frei Gaspar 280. Que, aliás, com o café do Barão, que tá maravilhoso também, diga-se de passagem. Ontem eu tomei um chocolate alpino lá, gente, meu Deus do céu. Era pra tomar de joelhos, sabe aquela coisa assim de joelhos? Eu digo de joelhos porque aquele chocolate cremoso, o chocolate alpino já é uma delícia, né? Imagina com esse friozinho que tá fazendo, aquele chocolate cremoso, mas na mesa do lado eu vi o pessoal tomando uns caldos, umas coisas gostosas assim que realmente vale a pena. É isso aí. A falar de chocolate é só, o Neno tá reclamando aqui, o Neno Alvarez tá... Olha chocolate, né? Tá demais, olha, então tem que dizer assim, Paulo, na próxima você fala, mas traz, né? Traz aí pra gente provar, é verdade. Isso aí, gente. Muito bem. 8 horas e 32 minutos. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Informação importante. A validade do refil do seu filtro de água é de 6 meses. Depois, é necessária a troca do refil. Senão, você poderá estar tomando uma água sem filtrar. Prejudicial à saúde. Pura Água e Ar. Vendas, troca do refil e assistência técnica de filtros de água e bebedouros. Todos os modelos e marcas. Posto autorizado IBBL, Latina e Soft Everest. Beba e respire saúde. Pura Água e Ar. Ligue 3040-2564. 3040-2564 ou acesse www.puraaguaiar.com.br. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. Venha conhecer a nova unidade do Jean Piaget Kids. Do maternal até o médio, períodos manhã e tarde. Jean Piaget Kids em São Vicente. Projetos de educação financeira, semana anti-bullying, cantina com alimentação saudável, balé, capoeira, teatro, inglês a partir do maternal. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé, a grande travessia da pessoinha mais importante da sua vida. Jean Piaget Kids São Vicente. Praia do Itararé. ZYU 752, 9FM 87.9. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Oito horas e 34 minutos, estamos de volta com o Jornal Manhã de Notícias aqui pela Nova FM no 87.9 para toda a região ou em qualquer lugar deste mundo no nosso site novafmsv.com.br. Você também ouve a Nova FM diretamente pelo seu celular, é só baixar o aplicativo da Nova FM para as plataformas Android e iOS, e também você tem a opção de assistir a nossa live no Facebook da Nova FM. O endereço é facebook.com/novafmsv, e também participar conosco via WhatsApp, mandando aí sua mensagem, seu recado para o 13991214342, 13991214342, edição desta terça-feira, que recebe Paulo Eduardo Costa, Marcela Filgueira Bastos e Carlos Torce. Agora 8 horas e 35 minutos. Marcela, falar um pouco sobre a Pura Água e Ar. Quanto tempo já de funcionamento da Pura Água e Ar? Nós estamos há 4 anos no mercado, atuando na parte de vendas, instalação, manutenção de aparelhos de ar-condicionado, todos os modelos, então desde aqueles de janela até os splits, os centrais, os high wall, piso teto, e também na parte de água,
que são os purificadores de água que a gente tem em casa ou na empresa. E os bebedouros também comerciais, que você encontra muito em escolas, em clubes, em faculdades. E também os bebedouros industriais, que você já vê mais na parte do porto, que atende até 200 litros de água gelada. Então, a gente faz toda a parte de vendas e manutenção há 4 anos atendendo os clientes da Baixada Santista. Agora, Marcela, eu acredito que especialmente nesse período de inverno, onde as pessoas costumam a ficar trancadas em seus escritórios, em suas casas, a preocupação com o ar-condicionado, com a manutenção dele, com a limpeza, tem que ser redobrada, né? Com certeza. Tem que pensar como um carro. Tem que ser feita a manutenção, independente da estação do ano, para funcionar. Porque não pode ter aquele pensamento, vou deixar para o verão. E na hora que você liga, tá sujo, tá pingando, não tá refrigerando, aí você liga para a empresa e quer que ela vá naquele dia. Então, você tem que pensar com antecedência. Então, é realmente mais uma questão de mudar o seu modo de pensar, né? Para você poder estar preparado para essa época. Então, tem que fazer a manutenção e aproveitar, porque no inverno é onde acontecem as promoções. Então, aproveitar essas promoções e fazer as manutenções para que no verão você esteja pronto. E lembrando que aqui na Baixada, a qualquer momento faz calor. Então, mesmo no inverno, amanhã pode amanhecer 30 graus e você vai querer ligar o ar-condicionado. E a questão de manutenção, né, especialmente com o ar-condicionado que a gente está citando agora, mas em qualquer situação, Carlos, a gente não pode deixar para a última hora, né? Porque senão o barato sai caro, né, no final das contas. Manutenção, eu trabalhei com manutenção a vida inteira, né, na área de engenharia. Você não pode esperar quebrar. Você tem que atuar preventivamente. Essa é a forma mais econômica e mais eficiente para você ter o seu equipamento sempre operacional. Com certeza. A manutenção preventiva, que nós recomendamos, vai para o cliente, o cliente de casa, pessoa física, né? A gente recomenda a cada 6 meses que seja feita. Agora, numa empresa, dependendo, porque a empresa não para. O ar-condicionado, por exemplo, aqui a gente está com o ar-condicionado. Então, ela tem que ser feita, dependendo do uso, uma vez por mês. Que é a manutenção preventiva é o quê? É a higienização e o teste dos comandos. Então, é você verificar se todas as peças estão funcionando normalmente, você fazer a higienização, para evitar um desgaste prematuro de peças e um gasto maior para o cliente. Porque na hora que quebra, são sempre as peças mais caras, né? Agora, em relação aos bebedouros, quais são os principais cuidados que as pessoas têm que tomar para manter aquele bebedouro sempre limpo, sempre com uma água de boa qualidade? Isso é muito importante, porque o cliente ele compra um filtro de água, um purificador de água, um bebedouro, ele acha que é aquilo que filtra. Aquele gabinete, o equipamento, eu estou bebendo água filtrada. E aí que tem um equívoco, porque na verdade você precisa fazer a manutenção. O que é a manutenção? É trocar o elemento filtrante, é aquele refil, ou popularmente conhecido como vela. Então você tem que trocar isso a cada 6 meses para você ter garantia de água filtrada. Então se você não faz essa troca, não adianta. Você não está bebendo água filtrada. Eu tenho um filtro. Não está. Eu tenho um bebedouro. Não está. E também a higienização. Por quê? O filtro, o bebedouro é um lugar quente. Tem um motor, tem um compressor, tem um ventilador. Então, ali, quem gosta de ficar ali? Rato, barata. Então, estou falando a verdade. Então, assim, quando a gente pega muito para fazer as manutenções, e você encontra esse tipo de animais dentro do bebedouro ou do filtro de água, porque eles ficam ali, o cliente nem vê e acaba consumindo uma água contaminada. Então, a Por Água e Ar, nós temos uma equipe de vendas que liga para esses clientes para lembrar, porque não é uma coisa que está no seu dia a dia. Então, a gente liga e lembra. Hoje eu tenho que limpar meu ar-condicionado, trocar meu refil, não. Então, o bom é que a partir do momento que você se torna cliente, você já está no nosso database e a gente vai te ligar e lembrar que está na hora de fazer essas manutenções. Paulo, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, está tudo em ordem? Aliás, é uma das condições que eu estabeleci para assumir a presidência de estar tudo em ordem o tempo todo, né? Eu sou um cara extremamente correto comigo mesmo. Ninguém precisa me cobrar das coisas. Eu sei do meu dever como cidadão. Então, a gente, uma vez ao ano, faz essa revisão de todos os aparelhos de ar-condicionado, higieniza filtro, troca os filtros, higieniza tudo. Os bebedouros, da mesma forma, nós temos um bebedouro público que o filtro é revisado a cada 3 meses, porque o consumo é muito grande, né? É uma casa também de 1890, então demanda muito mais cuidado, até porque os canos são antigos, então tem uma série de procedimentos que são tomados. Temos estudantes lá, jovens, então a preocupação é maior ainda. Da mesma forma que até o filtro da cozinha, onde é
filtrada, aquela aguinha para fazer o café, o chazinho, para o dia a dia, também é revisada regularmente. Eu acho isso fundamental. Aliás, se você não revisa o ar-condicionado, você corre o risco de criar ali um benefício, um monte de ácaro, né? E efetivamente prejudicar a sua saúde de maneira muito mais grave. Então, assim, justifica esta manutenção até para que ele possa funcionar no momento que você precisa, né? Geralmente a gente faz isso no inverno, engraçado. Nós estamos com previsão de fazer agora já, porque é a fase que a gente menos usa, né? Ou pelo menos não usa com tanta intensidade e fica mais ou menos prevenido. Não que não se ligue ar-condicionado no inverno, porque a gente até liga, né? Mas efetivamente é a época certa de fazer essa revisão. E com os bebedouros a mesma coisa, com trocar filtro, substituir juntas, ver se está tudo em ordem, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação, até porque quando você mexe com o coletivo, com muita gente, a responsabilidade social é muito maior. Então, muito bem. Estamos aí. E Marcela, quem quiser contratar os serviços da Pura Água e Ar, como é que pode fazer? Como é que pode ter acesso a vocês? Nós estamos localizados na rua Pedro Américo 148, em Campo Grande, aqui em Santos, no Canal 2. Também pode nos contatar pelo telefone, o 13 3040 2564. Estamos em todas as mídias sociais. Então, você nos encontra no Facebook, Pura Água e Ar, no Instagram. Então, é bem fácil achar. O nosso site, www.puraaguiar.com.br. Para quem nos assiste a nossa live neste momento no Facebook, já está lá a Pura Água e Ar marcada. Quem quiser é só clicar lá para acessar e conhecer mais sobre a empresa. Agora, 8 horas e 42 minutos. Aproveitar também para falar um pouco mais sobre o Rotary, sobre o trabalho do Carlos Torce. Carlos, você assumiu a governança do Rotary recentemente. Isso, o Rotary é uma instituição presente no mundo inteiro, em mais de 200 países e regiões geográficas, com 35 mil clubes, 1.200.000 membros ativos que atuam praticando o bem no mundo, a gente costuma falar, causando impacto na sociedade através de projetos sociais, junto a órgãos públicos ou instituições privadas, promovendo benefícios à comunidade, benefícios às instituições que precisam. Nós equipamos hospitais, escolas, promovemos a paz no mundo através, nós temos bolsas de estudo pró-paz, onde a gente oferece uma formação adequada a pessoas que queiram atuar em regiões de conflito. E quando eu falo regiões de conflito, não estou falando de guerras. Os nossos morros aqui no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Santista mesmo, bairros onde existam condições inadequadas de relacionamento, nós temos pessoas que se especializam e atuam promovendo paz nas comunidades. Também nós nos preocupamos muito com saúde materna e infantil, nós nos preocupamos com saneamento básico e água. E a nossa grande campanha mundial, que é o que me trouxe aqui hoje, é a campanha mundial do Rotary para a erradicação da poliomielite. Não sei se você sabe, desde 1985, essa é a causa mundial do Rotary. Além das atuações locais que os clubes promovem nas cidades, a nossa instituição como um todo reúne todo o nosso contingente pela erradicação da poliomielite. Em 1985, aconteciam mais de 300 mil casos no mundo, em diversos países. Hoje restam apenas 2 países com ocorrências endêmicas, que é o Paquistão e a Nigéria, graças à atuação do Rotary, que promove a vacinação, o deslocamento de pessoas para a aplicação dessa vacina. Já foram empreendidos bilhões de dólares nessa campanha, capitaneadas pelo Rotary com apoio de Unesco e diversas nações, como Estados Unidos, Comunidade Europeia, Japão, Coreia, enfim. Existem recursos vindos do mundo inteiro, aonde o Rotary, pela sua credibilidade, pela sua idoneidade, leva essa vacinação. E por que isso é importante eu estar falando hoje? Porque nós conseguimos, através da atuação de rotarianos, inclusive um deles aqui da nossa região, aqui de Santos, junto ao Ministério da Saúde, reintegrar a vacina da polio na campanha nacional de vacinação, que ela estava ficando esquecida. Porque desde 1989 o Brasil é considerado livre da polio. Nós fomos um dos primeiros países, quando o Rotary começou a atuar, a ser considerado pela Unesco como livre da poliomielite. Então os pais jovens que estão na casa dos seus 30 anos, perto dos 40, não conheceram a poliomielite, estão negligenciando a vacinação, não levam seus filhos para vacinar.
E isso não é só com a polio. A causa do Rotary é a polio. A causa do Rotary é a polio. Mas existe também isso acontecendo com o sarampo. Nós estamos na carona da vacinação do sarampo também, porque voltou a acontecer casos de sarampo com mortes no Brasil, principalmente lá no norte. Qual é a causa disso, né? Falou-se agora há pouco de refugiados. Nós estamos recebendo refugiados em grande parte lá da Venezuela, um país em crise que talvez esteja descuidando da sua saúde pública. E algumas doenças estão voltando e essas pessoas estão migrando para o nosso país, trazendo alguma coisa desagradável para nós. Não sou contra o processo migratório. Nosso país ele é aberto a diversas nações, a diversas situações. Mas há que se tomar cuidado com quem entra. Não impedir a entrada, mas sim cuidar dessas pessoas adequadamente, para que as doenças não se proliferem aqui. Nós tivemos muito caso de sarampo e a polio, vocês sabem que ela viaja, né? O mundo está livre, só com 2 países ainda acontecendo, mas aonde há problema de saneamento, ela pode acontecer ainda de forma não endêmica. E a gente quer que isso não aconteça no nosso país. Hoje, às 10 da manhã, na Associação Comercial de São Vicente, nós estamos lançando a campanha aqui no município de São Vicente. Os Rotary Clubes aqui da cidade, Rotary Clube de São Vicente Praia e São Vicente Antônio Emerick, que são os 3 clubes aqui da cidade, junto com a Associação Comercial e a Secretaria de Saúde do município, está lançando a campanha para conscientizar os pais a levarem seus filhos aos postos de saúde, nesse mês de agosto, vacinar seus filhos. É importante, contra a polio, contra a rubéola e contra o sarampo. É fundamental isso. Agora, Marcela, o Carlos citou a questão da volta de diversas doenças que a gente pensava que haviam sido erradicadas, como no caso do sarampo. Tem um movimento, claro, dos refugiados que vêm da Venezuela pelo norte do país, só que há um movimento também muito grande de fake news, de divulgação de notícias via WhatsApp, por exemplo, falando que se você tomar tal vacina você pode desenvolver tal doença. E isso tem sido uma crescente enorme aqui, ainda mais com esse aumento da tecnologia no país, né? É aquela coisa, a tecnologia ajuda muito, mas quando atrapalha é quase um desastre, né? Então as fake news tem que tomar muito cuidado. É a questão da febre amarela. Eu sou mãe, estou amamentando, tomo ou não tomo? Aí você recebe diversas notícias, se toma a vacina ou não, se pode tomar, se vai ter efeito. Conversa com o médico e confie nele, naquele que está sempre te acompanhando. Então eu conversei com a pediatra da minha filha, se realmente posso tomar, aguarda até os 9 meses, porque hoje em dia mosquito também está matando gente, então era algo que não acontecia. E para mim, assim, eu não consigo compreender como alguém não pode dar vacina. Em conversa até com a pediatra da minha filha, ela disse que tem muitas mães que não levam para vacinar seus bebês. Não acreditam, é questão de religião, uma questão cultural, não precisa vacinar. Isso é um absurdo. Então, assim, voltam-se essas doenças, tem a meningite também. Então, são diversas doenças que estão voltando por conta de uma conscientização, né, equivocada. Não posso dar vacina, é uma questão de religião. E eu acho que isso é um absurdo, porque as doenças voltam e aí você fica num estado terrível, né? Então você não pode pensar desse jeito e principalmente acreditar nessas fake news. Tem que conversar com o seu médico, confiar, e para que não fique repassando, né? O pior é você compartilhar isso. Você às vezes nem escuta até o fim, já vai compartilhando essas notícias. Paulo, talvez a gente tenha que começar a difundir a notícia aí que é verdadeira, que quem deixar de vacinar os filhos pode acarretar em crime. É ilegal no Brasil você deixar de vacinar um menor, né? Sim, até por uma questão de saúde pública, né? Se você não se vacina, você corre o risco de produzir uma endemia aí, né? Uma epidemia generalizada por conta da doença. Aliás, que está acontecendo em alguns casos, de algumas doenças que estão voltando ao país, né? Justamente por falta de vacina, né? Tem gente tendo aí alguns problemas, geralmente no verão esses problemas aumentam. O problema da gripe, inclusive, que pouca gente se vacinou, né? Aliás, os dados do estado são sempre tétricos com relação
tanto a febre amarela quanto com relação à gripe, a gente tem que estar atento. Você, nosso ouvinte que está aí no carro, você que está lá em casa fazendo esse cafezinho delicioso, que eu estou até sentindo um cheirinho aqui na redação, aqui no nosso estúdio, por favor, não deixe de vacinar, de tomar vacina, de levar o seu filho, de levar o neto, de levar o bisneto, não sei quem seja, mas leve a família para se imunizar, não custa nada, é gratuito, é o trabalhinho de ir até o local, às vezes, dependendo da vacina, uma picadinha, dependendo da vacina, umas gotinhas, é uma coisinha simples, nada, não vai matar ninguém do coração, não produz esses efeitos que tanta gente fala de maneira tão idiota, olha, a pessoa passa mal, tem crises apopléticas, é muita fantasia, se escreve muita baboseira, e isso eu entendo que seja uma fake news de novo, porque até se produzisse alguma coisa, o país inteiro que tomou vacina estaria passando mal, né? E ninguém passou nada. Eventualmente, alguém pode ter uma pequena reação, mas uma pequena reação, mas que pelo menos lhe previne, lhe protege, lhe ampara, né? Então, tranquilo, sem problemas. O mal de uma reação é infinitamente menor do que o mal maior que uma doença dessa possa causar, né? Então eu considero um ato de cidadania você vacinar. É o que a gente chama de efeito rebanho. Se a gente deixar de vacinar, o rebanho inteiro se contamina com a doença, né? Essa expressão eu peguei de um médico num outro programa de rádio, desculpe a expressão, parece meio animal falar em rebanho, mas não. Se o nosso contingente baixar a guarda, a doença pode penetrar, e aí vai penetrar pelo lado menos imunizado, e aí acaba atingindo todo mundo. Então, assim, é um ato de cidadania. Eu me vacino, eu estou deixando de proliferar, a minha parte na não proliferação da doença está sendo feita. E assim, os pais têm que entender que eles estão escolhendo por alguém que não pode escolher, que são seus filhos. Um filho não fala, eu quero ser vacinado até os 5 anos de idade. Ele não tem essa noção. Quem tem que ter essa noção é o pai e a mãe. Então é um ato de responsabilidade e cidadania o pai levar os seus filhos. Eles estão escolhendo pelo futuro dos seus filhos. Aliás, até aproveitando a oportunidade, o Rotary foi muito preponderante, muito importante na campanha da polio, né? Não só aqui no Brasil, o Rotary lançou a campanha no mundo inteiro, sim, né? E foi uma atitude muito linda, tanto que conseguiu erradicar em muitos locais, né? E a gente conseguiu acabar com essa doença tão grave, que era a poliomielite, e eu admiro muito também o trabalho do Rotary com relação ao atendimento à população, né? A população mais necessitada. Eu vejo aqui, por exemplo, o trabalho do Rotary São Vicente com relação aos óculos, as pessoas que não têm condição de comprar óculos e lentes. Praia que tem essa ação. É lindo isso, gente, é impressionante, você não tem noção a quantidade de pessoas que ficam gratas, né? Pessoas humildes que não têm condição literalmente de comprar o seu óculos, de ter a sua lente, o Rotary providencia isso, é uma coisa muito linda, eu acho uma obra muito meritória e que merece todo o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. A ação do Rotary, ela atinge pontualmente a pessoa que necessita, no caso do óculos. Existe outro clube com banco de cadeira de rodas, que é o São Vicente Antônio Merique. Sim. E o banco de cadeira de rodas, a quem necessita, eles emprestam, eles doam, né? Se for um uso temporário, eles emprestam, se for um uso permanente, eles fazem a doação da cadeira de rodas. As campanhas de arrecadação de alimentos junto aos supermercados. Esses são casos pontuais. Agora, existem casos que eu considero mais abrangentes e eficazes, por exemplo, quando você equipa um hospital ou uma escola. O Hospital de São José tem equipamentos de diagnóstico fornecido pelos Rotary Clubs aqui da cidade. O CROI. Sim, Centro de Referência de Oncologia. Isso, tem equipamentos doados pelo Rotary. O CREI tem equipamentos doados pelo Rotary, né? A unidade oftalmológica lá. É uma linda obra, sem dúvida. Enfim, o antigo SER, que não existe mais, quando ele existia, uma obra fantástica, né? Da gestão do Tércio Garcia, do Márcio França, recebeu muito. Nós equipamos várias unidades do SER aqui em São Vicente, a gente sente falta disso, porque tirava as crianças fora do horário da escola para uma ocupação saudável, aprendendo talvez uma profissão, aprendendo alguma atividade que engrandecesse culturalmente. Nós, com instrumentos musicais, com equipamentos profissionalizantes, enfim, existe uma atuação marcante na nossa cidade e abrangente, né? Não só o único óculos que se entrega, mas não é um único óculos, já são mais de 15 mil óculos doados aqui na cidade, e isso é fantástico, né? Pessoas que precisam. Então, assim, em diversos níveis, o Rotary está presente junto à comunidade, o ano inteiro trabalhando para promover conforto, um mundo melhor
para aqueles que não têm as mesmas possibilidades que nós. Aliás, Carlos, eu queria só abrir um parênteses rápido. Você falou do SER. Nós hoje transformamos o SER em oficinas culturais. Então ela mudou justamente só o nome. Na essência, a administração continua produzindo cultura para esses jovens, ensinando eles uma profissão, ensinando a tocar um instrumento, ensinando a se profissionalizar, ou seja, criando uma estrutura efetivamente de suporte para que tire eles da rua, né? Nós só mudamos o nome. Na gestão do Márcio França e do Tércio era SER, e agora são as oficinas culturais que atendem essa enorme gama de jovens que... Havendo a necessidade, contate um clube daqui da cidade. Talvez eles desenvolvam projetos. Os Rotaries daqui são brilhantes, são maravilhosos. Eles são parceiros da cidade há muito tempo. Sim, com certeza. Eu conheço o movimento do Rotary, acho que desde que eu era criança. Papai tinha um primo muito querido que foi presidente do Rotary, Paulo Viriato Corrêa da Costa, e a gente tem uma ligação muito forte com a estrutura da instituição como todo, que a gente tem que tirar o chapéu, sim. É uma Paulo coisa impressionante. Viriato foi presidente mundial do Rotary e ele é referência até hoje. Sim. E ele foi governador, como eu sou do distrito 4.420, na época era do distrito 461. E é engraçado que quando a gente viaja pelo mundo rotário, né? Existem eventos internacionais do Rotary, dada a sua internacionalidade, né? No seu processo. Quando a gente cita, eu sou lá de Santos ou de São Vicente, do distrito 4420, o distrito do Paulo Costa, internacionalmente ele é conhecido como Paulo Costa. Aqui para nós ele é Paulo Viriato, né? Até porque Paulo Costa sou eu. Não, mas é impressionante. Você é do distrito do Paulo Costa, isso torna a nossa responsabilidade, porque ele deixou um legado. Ele deixou um legado fantástico. Sim, sabe? ele é maravilhoso. E a gente falava agora há pouco do lixo reciclado, né? A campanha mundial do Paulo Viriato, que até hoje repercute, é Preserve o Planeta Terra. Uma das ações dele como presidente de Rotary International, promovendo melhoria no meio ambiente, nas nossas condições de vida, nas nossas comunidades. Então, assim, é um orgulho ser do mesmo distrito que Paulo Viriato Corrêa da Costa. Não posso deixar de falar isso. Que bom ouvir isso. Dentro dos 115 anos que o Rotary existe, né, 114 anos que o Rotary existe, não tem um presidente tão falado quanto Paulo Viriato Corrêa da Costa. Que bom. Ficamos muito felizes de ouvir isso. Que sirva de exemplo, de modelo. É da nossa região, é aqui da nossa ilha de São Vicente, né? Agora, quando falarem do Paulo Costa, sou eu, viu, gente? Aqui em Rotary, Paulo Costa é o Paulo Viriato. Deixa eu aproveitar para registrar algumas participações aqui na nossa live do Facebook. O Marcelino Silva, que está aqui nos acompanhando, e parabéns pelo debate, o governador Carlos Torres e demais convidados do Manhã de Notícias, dando um bom dia a todos. Da mesma forma, dando um bom dia a todos, o Antônio José Lemos Vasques e a advogada Sabrina Bueno, também desejando um bom dia a todos e um beijo especial para a minha querida Marcela Bastos. Tá aí, então, um recado. Um beijo para você também. E, Marcela, para a gente finalizar, até para destacar a importância da campanha do Rotary, a Folha de São Paulo ela trouxe um balanço em relação à cobertura vacinal em menores de 1 ano de idade. E aqui, por incrível, eu abri na parte da poliomielite, logo direto. Se a gente pegar de 2002 até 2016, a cobertura vacinal era de entre 96,5% a 100% do público-alvo. No ano passado, esse número caiu para 77%. Nossa. Então, realmente, tem uma queda muito grande na cobertura vacinal de crianças menores de 1 ano, que são aquelas crianças que nem o Paulo estava comentando, que podem significar até um fator de risco, porque se você não vacina um menor, você pode ali criar um grupo endêmico, por exemplo. Sim, com certeza. E a questão dos pais, né? Porque como foi mencionado, a criança não pede para tomar vacina. Então, os pais têm que estar conscientes da importância da vacina da poliomielite e das demais vacinas para não propagar outros tipos de doença. Então, é uma questão de conscientização, mais uma vez, né? Acho que foi até o tema de hoje, é essa conscientização, o bom senso da importância da vacinação e deixar de lado qualquer tipo de preconceito, de religião, de qualquer fator cultural e vacinar os seus filhos e proteger. Você tá protegendo o seu filho e protegendo os outros também, os demais, para que a gente tenha realmente um mundo melhor e as doenças diminuam cada vez mais, só para ficar tudo bem. Com certeza. 8h59, estamos chegando ao final desta edição do Jornal Manhã de Notícias. Paulo Costa já, como sempre, surpreso pela passagem rápida do programa. Vou começar por você então, Paulo.
Paulo, muito obrigado e até uma próxima Olha, é oportunidade. sempre uma honra estar aqui. Aliás, eu tomei até um susto quando cheguei, porque a Marcela é exatamente idêntica à Fernanda Noronha França, a mulher do Caio França, a esposa do Caio França. Se você olha para Marcela, você olha para Marcela e olha para Fernanda Noronha, você fala, meu Deus, é a mesma pessoa. Eu sentei, e aí eu ainda olhei assim, eu falei, não é a Fernanda, porque se fosse a Fernanda, ela me abraçava, até eu falei, não, ela me tratou, eu falei, mas é idêntica, é impressionante. Você que tá vendo aí pela live, gente, dá uma olhadinha, olha, ela é realmente muito parecida com a Fernanda. Eu acho que se ela entrar no Palácio dos Bandeirantes, é capaz de bater incontinência para ela, aquela coisa toda, e franquear o acesso, porque ela é idêntica, é realmente muito parecida. Parabéns a todos, obrigado pela presença, eu acho muito gostoso. Espero que o nosso ouvinte esteja aí nos ouvindo com muito carinho, mantenha essa nossa audiência todas as manhãs, né? Um abraço especial ao Rivaldo, nosso querido porteiro aqui, que já me intimou dizendo que eu cheguei atrasado, mas tinha uma justificativa. Essa chuva forte que caiu essa noite inundou metade da cidade. E a parte baixa da Ilha Poxa, eu moro na ilha, quando eu desci, estava tudo inundado ainda por conta de entupimento de alguns bueiros, mas já tinham homens da prefeitura lá trabalhando isso às 7h e pouco da manhã. Portanto, a coisa deve estar normalizada já. Mas uma honra, um prazer, Bruno, um prazer, Neno Alvarez, meu querido amigo, Carlos e Marcela, muito obrigado pela presença aqui hoje, uma honra ter vocês. Marcela, a gente brinca aqui que o Paulo tem que dar sempre o bom dia pro Rivaldo, pro nosso porteiro, porque é capaz, o dia que ele cobra, a gente já viu isso, ele cobrando, e o dia que ele não der, é capaz de desligar o elevador e deixar o Paulo preso lá. Marcelo, gostaria de agradecer também a sua participação, desejar muito sucesso para Pura Água e Ar e até uma próxima oportunidade para a gente falar ainda mais sobre essa questão, sobre essa manutenção dos ar-condicionados, a questão envolvendo os bebedouros e toda essa parte de segurança também que tem que haver com esses equipamentos. Com certeza. Eu que agradeço a participação, espero voltar, foi muito gostoso o bate-papo e espero ter conseguido passar um pouquinho sobre beber e respirar saúde, que esse é o nosso slogan e é isso que a gente passa para os nossos clientes, a importância de você não pensar só no conforto, de ter um ar fresquinho, uma água gelada, mas que você esteja bebendo e respirando saúde todos os dias. Com certeza, isso é fundamental. Agradecer também ao Carlos Torce pela participação, desejar toda a sorte aí à frente do Rotary 4420, vou falar o distrito correto dessa vez, errei no início. E até uma próxima oportunidade, Carlos. É um prazer estar falando para a cidade de São Vicente, cidade do meu Rotary Clube. Apesar de eu não morar em São Vicente, eu vivo intensamente essa cidade. Repercutir o sucesso do Rotary a nível mundial aqui na nossa comunidade vicentina. Eu espero que esse santo de casa faça milagre. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas aqui eu quero fazer sim e ajudar a nossa população a aumentar a cobertura vacinal e passar dos 95%, que é o número considerado ideal para a erradicação da poliomielite, do sarampo, enfim. Nosso distrito, que pega toda a Baixada Santista, de Itariri a Bertioga, todo o ABC, da zona sul da cidade de São Paulo, nós estamos inseridos nesse processo de 18 municípios, que a gente consiga, nossa média nos 18 está abaixo de 70%. Você falou em 77%, Paulo, mas não, a nossa média está abaixo de 70%. Nós temos que reconstituir os 95%. Então essa ação nossa, vindo às rádios, jornais, é para que eleve esse nível de fato. E agradeço à comunidade vicentina e contem com o apoio dos 3 Rotary Clubes aqui da cidade. Muito bem. Agradecer também ao Neno Alvarez nos trabalhos técnicos, comandando a nave da Nova FM. E a principalmente você, ouvinte da Nova FM, siga agora com a nossa programação musical. O Jornal Manhã de Notícias retorna amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço e até lá. Você está ouvindo a Nova FM. A cidade e suas histórias. A cidade de Santos é